Justiça, Segurança e Cidadania, com Vilmara Fernandes. Gente, hoje, inclusive, abrimos o programa com a prestação de serviço de que hoje é Dia Mundial da Bicicleta, incentivando as pessoas, né, a usarem mais esse tipo de modal, mas com segurança, inclusive até porque hoje tem uma ação daquelas bikes compartilhadas, elas estão de graça, não é isso, Adalberto? Exatamente, nos municípios aqui de Vitória, Vila Velha e Serra, Fernanda. E, coincidentemente, a gente já tem a data do júri do caso da Luísa Lopes. Vilmara, conta pra gente um pouquinho dessa apuração. Fernanda, bom dia aí para os ouvintes, com quem eu não falei ainda. É um caso triste, né, que aconteceu aí há 4 anos e agora nós tivemos o agendamento da data aí em que vai ser realizado o júri popular da pessoa que foi acusado aí pelo atropelamento e morte da modelo e ciclista Luísa Lopes, né? Ativista ela era, né? Também. Luísa, né? Exatamente. E esse caso aconteceu ali na Praia de Camburi, quando ela atravessava a via, ela estava atravessando a via quando ela foi atingida aí, já estava completando aí já a sua travessia, quando ela foi atingida aí por um veículo que era guiado aí pela corretora de imóveis Adriana Felisberto Pereira, de 33 anos, né? Em decisão aí dessa terça-feira, o juiz da primeira vara criminal de Vitória, o Carlos Henrique Rios do Amaral Filho, ele marcou para o dia 5 de agosto, a partir das 9 horas, a sessão do Tribunal do Júri, em que vai avaliar aí os crimes da corretora de imóveis, né? Vale lembrar que quando ela foi encaminhada para ser julgada, foi determinado que ela seja julgada aí pelos crimes de homicídio, né, com as qualificadoras aí de ter ocorrido numa situação que representava perigo comum, né, para todas as pessoas, porque naquela situação não só a Luísa, mas outras pessoas também poderiam ter sido atropeladas e mortas, e ainda foi realizado com recurso que dificultou a defesa da vítima. E o crime também de embriaguez ao volante, que à época foi destacado que ela estava com alguns laudos dentro do processo, indicando que ela estava guiando o veículo dela, mas com sintomas aí de embriaguez, né? O magistrado também destacou na época que ela estava em alta velocidade. Aquela ali é uma via de 60 km por hora e o veículo dela estava a 72 km por hora quando atingiu a modelo. Então, são essas condições aí que levaram a justiça a decidir que ela realmente deve enfrentar o júri popular, ser julgada aí pelos jurados de Vitória, o que deve ocorrer agora, que está agendado, né, para o início de agosto, dia 5 de agosto, a partir das 9 horas, no Fórum Criminal de Vitória. Nós até tentamos entrar em contato com a defesa da Adriana, a gente não conseguiu localizar, mas na ocasião em que o processo começou a tramitar, quando tiveram as primeiras audiências aí com o juiz, ele falou que essa situação ela atropelou a vítima numa ação assim inesperada, entendeu? Não foi, ele aponta a inocência dela, em resumo, né? Que a faixa de pedestres, né? Mas ele diz que a culpa não foi exclusiva dela, da vítima, foi uma ação totalmente inesperada, né, e sem cautela, que a motorista foi surpreendida. Isso foi dito no processo, né? Agora a gente está tentando entrar em contato com o advogado dela para saber quais vão ser, se ele vai apresentar algum recurso ou não, mas agora é o julgamento que está agendado, né? Isso depois, né, dessa ocorrência, eu acho que ocorreram muitas manifestações, né, de pessoas pedindo. Diversas. E houve também recursos no processo. Você vê que são 4 anos, né? Então, em geral, os processos em Vitória, eles têm caminhado com um pouco mais de celeridade, né? Mas todo o processo na justiça, a ré, né, a pessoa que é acusada pelo crime, ela tem seus direitos também de recorrer, né, contra as decisões que vão sendo apresentadas aí pelo magistrado, e foi o que ela fez ao longo desse tempo e, né, lançou mão do direito que ela tem, né, e aí, mas agora foi decidido então que já está na hora do julgamento, e foi o que ocorreu agora com essa decisão do juiz. E não é comum a gente noticiar, né, julgamento de crimes de trânsito. É muito raro, Fernanda. Muito raro. Isso é muito... se você considerar que nós temos agora um número de vítimas de trânsito, né, superou aí o número de homicídios,
né? Nós temos casos aí, como é o caso de Aguaré, que a gente noticiou no Natal, né? Que aquela família inteira foi morta, né? A polícia ainda está concluindo ainda, estava aguardando o laudo serem concluídos, para que se concluísse o inquérito, para poder efetivamente, né? E ser encaminhado à justiça. A gente tem vários casos de pessoas que morreram no trânsito e que os casos não são tratados da mesma forma que os casos de homicídio. Isso é muito triste, é um exemplo raro, né, esse aí. Nós temos ainda outros casos, né, ao longo dos anos, tem casos famosos como aquele casal que foi morto na Terceira Ponte, né, são casos que foram mais emblemáticos e a gente deu grande destaque para esses crimes, né. É isso. Bom, julgamento então marcado. 5 de agosto. Espaço aberto, né, para o advogado da defesa, né, dessa corretora de imóveis, quando ele quiser se manifestar. A gente também, quem quiser mais detalhes de como é que foi o crime, está descrito lá na minha coluna, onde ele também poderá fazer sua manifestação, né, o advogado. É isso. Obrigada, Vilmara, pelo seu destaque. Semana que vem.